Pronto, então podemos começar? Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Vamos dar início ao exame de qualificação do nosso aluno candidato Caio Vitor Oliveira de Carvalho, né? Meu nome, eu sou o professor doutor Oswaldo Alves Pereira, eu sou doutor físico e doutor em física ambiental pela UFMT, e hoje na banca nós teremos aqui a professora doutora Ariadne. A professora Ariadne foi escolhida a dedo porque ela é engenheira sanitarista, né, professora? Doutora em física ambiental pela UFMT também, né? Professor Carlos Ralph, ele é engenheiro civil e doutor em educação pela PUC de São Paulo. Tá? Eu pediria que os amigos da plateia que estão assistindo deixassem o microfone de vocês no mudo, tá bom? Bom, então o trabalho do Caio é estudo de relevo e vazão do córrego da Manga em Várzea Grande, tá bom? Caio, você tem até 30 minutos para a sua apresentação. Na segunda etapa, passaremos a arguição para os membros da banca. E na terceira etapa, nós pedimos para todo mundo sair da sala e ficar só os membros da banca para a nossa avaliação, tá? A gente vai ver se é mais fácil a banca sair, vocês fiquem, ou como que a gente vai fazer, tá bom? Mas então, Caio, a palavra é sua, tá? Fique à vontade, tá? Você tem até 30 minutos para apresentar seu trabalho. Tudo bem. Boa noite a todos presentes, doutores e alunos e amigos. O título do meu trabalho tem como estudo de relevo e vazão do córrego da Manga. A linha de pesquisa é a número 2, Dinâmica em Ambientes Urbanos e Rurais. Na introdução, Baptista et al. 2007, ele fala sobre a ocupação do solo e o desenvolvimento urbano. A relação, né, que é muito importante, muito discutida hoje em dia na nossa sociedade, a relação do desenvolvimento urbano com a questão da ocupação do solo, de forma que a preservação do meio ambiente ela esteja adequada, né, e que também, juntamente com a gestão de planejamento de recursos hídricos, garante uma disponibilidade de águas para os presentes e futuros, né? Pessoas que estão habitando o nosso planeta, habitando a área estudada. O objetivo geral do meu trabalho é avaliar e testar o método de delimitação automática das bacias hidrográficas, bem como investigar a vazão da bacia hidrográfica do Córrego da Manga, situado no município de Várzea Grande, estado de Mato Grosso. Tem como objetivo específico realizar coletas de dados topográficos e hidrológicos para a utilização de métodos da delimitação automática das bacias hidrográficas, utilizando técnicas como telemetria e uso de GPS com alta precisão. O segundo tópico vem falar sobre as informações precisas sobre a área de drenagem da bacia hidrográfica, do Córrego da Manga, bem como as características do relevo e da rede hidrográfica da região para o estudo da vazão. O terceiro tópico é propor uma recomendação para o planejamento do Plano Diretor de Drenagem Urbana para o município de Várzea Grande a partir do estudo da vazão da bacia hidrográfica do Córrego da Manga. Na fundamentação teórica, eu
conceituei a delimitação da bacia e as caracterizações fisiográficas utilizando Porto e Teodoro como referencial. Também conceituei o desenvolvimento urbano através da Ronda 2015. Também temos o ciclo hidrológico, que trabalha a questão do ciclo da água, né, dentro do contexto ali da região estudada. Aí eu utilizei o Tundici 2003, a extensão média do escoamento superficial, a vazão e o método flutuador. A metodologia utilizada foi a abordagem quali-quantitativa, onde a gente, no primeiro momento, obtivemos a determinação dos pontos da bacia do córrego da Manga, onde a gente consistiu referenciar 4 pontos, atendendo 3 critérios através da metodologia adotada por Vazella 2004. O primeiro critério tem como influência as características locais sobre a qualidade da água. O segundo critério tem a otimização de métodos de medição de vazão. E o terceiro, a subdivisão das bacias em pontos equidistantes. No auxílio computacional, a gente utilizou uma altitude para coletar os dados, né, dos pontos da bacia hidrográfica. E utilizamos também a calculadora geográfica, que foi disponibilizado pelo site do INPE, onde a gente fez a conversão dos dados coletados pelo MyAltitude, que estava em WGS 84 e foi convertido para a SIGA 2000, porque no software que a gente utilizou, que foi o QGIS, eles trabalham com o SIGA 2000. Trabalhamos com o SIGA 2000. O modelo digital de elevação utilizado para extrair os dados do modelo digital de elevação foi extraímos do banco de dados do Topodata, que é o banco de dados geomorfométricos do Brasil, e utilizamos também dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dentro do QGIS, utilizamos também uma extensão, que foi o GRASS, onde ele trabalha especificamente a parte hidrográfica. Todos os mapas hidrográficos dentro do QGIS você trabalha através do GRASS. Para utilização também do mapa, a gente também extraiu pelo Environmental System Research Institute, que é o ERIS, que é um mapa também que a gente utilizou para a criação dos mapas, né? Para o estudo da vazão, a gente utilizou o método flutuador, onde trabalha-se a velocidade média percorrida sobre espaço e tempo. Essa é a fórmula da vazão mesmo em si. Porém, entretanto, a gente utilizou o método do Palhares, que ele é mais preciso por conta que ele utiliza-se também de uma unidade de coeficiente, né? E aí a gente utilizou essa outra metodologia. Nos resultados, a gente teve a caracterização da área de estudo, onde a gente tem esse pequeno mapa da delimitação da bacia, indicando as coordenadas geográficas da sua foz e da sua jusante. Só um instante que eu vou dar um zoom para vocês darem uma olhada.
Vocês conseguiram verificar? Sim, deu zoom, sim, conseguimos. Sim, sem problemas. Tá. Consegui também. De acordo com a descrição, Várzea Grande ele tem classificado como como tropical, né? Ele tem um clima tropical, com pluviosidade abundante de verão no inverno, de acordo com a classificação de Köppen e Gabel. A temperatura média anual é de 26,3 graus Celsius. Esses dados eles foram coletados através do 9º distrito de meteorologia, o INMET, que fica localizado ali próximo ao aeroporto de Várzea Grande. O clima da região também é caracterizado por verões indefinidos, né? E pode ser quente e chuvoso durante todo o ano. Várzea Grande, em abril e em setembro. Em julho, só um instante. Vou mostrar aqui o gráfico, dar um zoom nesse gráfico. No gráfico de temperatura, a gente pode observar que em outubro, o mês mais quente foi de 28,3. Já em julho, teve uma média mais baixa e foi em torno de 24 graus Celsius. Já no gráfico de precipitação, a gente pode observar que em julho, o mês mais seco foi de 6 milímetros e em janeiro teve a maior precipitação, que foi em torno de 261 milímetros. Aqui também temos os dados climatológicos de Várzea Grande, com os meses com as coletas médias anuais entre os anos de 2010 a 2023. Aí aqui tem temperatura mínima, temperatura máxima e chuva por milímetros, né? Esse resultado que a gente teve foi aqui é um mapa de modelo numérico do terreno, onde a gente conseguiu extrair do site do IBGE, juntamente com o Topodata. Aí ele nos dá um raster, aí através do software do QGIS, a gente consegue atribuir. Só um instante. Voltar aqui. Atribuir dentro do QGIS, a gente tem uma função chamada R-Watershed. Ele que faz a parte da delimitação da bacia. E aí temos essa parte em verde, toda essa parte em verde. Aí o outlet, que é a mesma função, porém outlet significa que ele corta apenas a bacia principal que a gente delimita, especifica dentro do software. Aí depois eu utilizei dentro do software do GRASS, tem a parte de direção de fluxo, onde a gente consegue pegar o raster e fazer com que ele mostre mais detalhado a questão de elevação e o nível, né, da direção do fluxo. Eu vou dar um zoom para vocês darem uma olhada. Nessa região que está em amarelo, vocês podem estar percebendo que tem alguns pixels que estão em brancos e outros mais escuros. Nessa parte mais escura são onde está a direção do fluxo. É onde provavelmente está passando um corpo hídrico.
Aqui já temos o mapa com a delimitação hidrográfica do Córrego da Manga, delimitado, e também temos a parte também dos bairros, o perímetro urbano, né, da região de Várzea Grande e Cuiabá, e também em azul temos temos os vetores hídricos, né, do fluxo hídrico da região. E em marrom a gente tem as curvas de níveis de relevo, indicando o relevo da região, estudado também. E aí a curva de nível aqui, ela está indo de 5 em 5 metros. Nesse segundo mapa, eu indico para vocês um pouco da... Aqui, nesse mapa, eu indico para vocês a foz e o exutório, onde da bacia do Córrego da Manga. É onde ele deságua. O exutório dele, ele vai ser próximo ao rio Cuiabá. E a foz dele está localizado ali no aeroporto. Nesse segundo mapa, eu quero mostrar para vocês os bairros que passa o corpo hídrico do córrego da bacia do Córrego da Manga. E aqui a gente tem no ponto 1, nós temos aqui esses pontos, né, são nada mais são do que os pontos localizados das áreas estudadas. Então, a gente coletou 4 pontos, né, como eu havia falado anteriormente, e aqui temos a imagem do ponto 1 e a sua coordenada. Aqui a gente pode perceber a presença de mata, né, de lixos e outros dejetos. Aqui temos o ponto 2, também, que atendeu-se aos critérios, e juntamente temos a coordenada do ponto, e que também foi feita a coleta para a pesquisa. Aqui temos o ponto 3, que também temos, que atendeu-se aos critérios para avaliação. Temos o ponto 4, que é o ponto de exutório, que também a gente fez a medição da bacia. A bacia ela se percorre pelo bairro do Aeroporto e passa-se pelo bairro da Manga, vai até a Ponte Nova e dali ele vai até o bairro Alameda, passando-se pelo residencial Dom Bosco e passando-se também pelo loteamento Jardim Aroeira. Para o cálculo da vazão, como eu tinha falado anteriormente, a gente utilizou-se o método flutuador de Palhares, onde ele calcula por Q, que é a vazão do rio, A, que é a área média do rio, L, que é o comprimento da medição, e C, que é o coeficiente ou fator de correção. O T é o tempo, né? E aqui temos a tabela com os cálculos feitos da vazão do córrego de cada ponto que foi mostrado para vocês anteriormente. No ponto 1, a gente teve uma largura entre as margens de 4 metros, teve uma profundidade de 0,2 metros e uma profundidade inferior de 0,03 metros.
A área média de seção superior é de 0,08, a área de média inferior é de 0,12 e a área média de trecho do rio é de 0,1. O tempo médio foi de 6,2. A vazão média está de 0,0175 metros quadrados por segundo. Isso foi, a gente pode ver que a gente fez uma medição durante 2 anos, né? Então, a média que se pôde notar, essa aqui é a terceira tabela que a gente fez do segundo ano. A gente pôde notar uma diferença de 5 milímetros cúbicos entre a tabela 2 e a tabela 3, a diferença por canal. A conclusão que a gente chegou desse trabalho foi que a gente conseguiu delimitar a bacia hidrográfica e o estudo da vazão do córrego da Manga de Mato Grosso, e mostrou-se também que foi muito eficiente calcular através do método flutuador para pequenas áreas, e que as políticas públicas elas podem estar baseadas, os dados técnicos, para garantir uma gestão eficiente dos seus recursos hídricos e disponíveis. Então, e sobre a conscientização, né, daquela população para uma reeducação, né, ambiental. Aqui fica também a galeria de imagem do Córrego da Manga, que foi a área estudada. Essas são as referências utilizadas para esse trabalho. Muito obrigado. Ok, Caio, nós que agradecemos a sua apresentação, tá? Todos estão me ouvindo bem aí? Tá ouvindo, Caio? Uhum. Ok. Então, como de praxe, nós vamos convidar a professora Ariadne. Eu cometi uma gafe aqui, Ariadne. Na sua apresentação, eu não falei onde você trabalha. A Ariadne, ela trabalha na SEMA, Secretaria de Meio Ambiente. É isso, Ariadne? Você está sem áudio. Isso mesmo. Atualmente eu estou lotada na Gerência de Fomento e Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas. É isso. Muito legal. Então, Ariadne, você fique à vontade para fazer seus comentários, tá bom? Tá bom. Olha, eu quero primeiramente, né, agradecer o convite do professor Oswaldo, do Caio, para estar participando aqui da apresentação da sua qualificação de mestrado. Agradecer também o professor Carlos Ralph, né, que é sempre uma satisfação enorme de estar encontrando e trocando essas experiências. Eu estou trabalhando atualmente na Gerência de Fomento e Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas, e é exatamente isso, né, que a gente trabalha, a importância da gente estar fazendo essa caracterização, esse estudo nas microbacias também, né, porque para poder estar fazendo, a partir disso, um planejamento de gestão de desenvolvimento urbano. Logicamente, a gente percebeu aí que o Córrego do Manga já é uma microbacia antropizada, né, que já está bem afetada com a questão de poluentes, de falta da gestão, né, que a gente fala que vi no seu trabalho, você alertando para isso, chamamento da sociedade civil juntamente com as políticas públicas, com os órgãos públicos, e é justamente isso que o Comitê de Bacia ele trabalha justamente nisso, para poder estar fomentando, né, ações de para que haja o uso em qualidade, né, dos recursos hídricos, fazendo esses estudos de vazão, eu acho que foi quantitativo, né? Vocês fizeram análise de qualidade da água?
Não, né? Infelizmente não fizemos a qualidade da água, tá, Ariadne? Então, por isso que eu sugiro tirar o quali, né? Quando você fala quali quantitativo, você está sugerindo que você fez a análise da qualidade da água para você estar aí determinando as questões, né, de uso da água própria para consumo, esse tipo de coisa, nitrogênio, essas coisas. E eu dei uma passadinha ali no seu trabalho, vou falar assim bem brevemente, né? E eu fico muito feliz de estar aí, Oswaldo, a gente percebendo que você está orientando essa galera aí nesse Fique trabalho. Fique à vontade, Ariadne, não fica constrangida, não. Difusa pelo seu apelido. Esse tipo de trabalho que é de suma importância, né, desenvolvimento, a gente percebe agora um chamamento assim para o fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas, que percebe mesmo o uso da água, e assim, ela é contribuinte, provavelmente, do Rio Cuiabá. Eu nunca Sim, esse código... Ela deságua ali no Rio Cuiabá. Então, e existe o comitê de bacias hidrográficas, né, do Rio Cuiabá, existe da margem esquerda. A gente não cheguei de verificar se ele faz parte. Então, se faz parte, seria muito rico, né, tá contribuindo, tá apresentando esse trabalho para o comitê, porque essas informações é muito importante para sugestões, né, de gestão, porque ali tem os órgãos públicos, tem as universidades, né, que estão sempre ali estudando e verificando os conflitos de uso da água, né, que ocorrem em questão da má gestão e do uso da água. Ariadne, agora... Só aproveitando a sua fala aí, desculpa cortar você. Não, mas não. Mas, assim, o trabalho do Caio nós somos na secretaria, nós somos na prefeitura de Várzea Grande procurar dados. Nós somos na Secretaria de Meio Ambiente e eles não têm nada, eles não têm mapa, eles não têm mapa de nível, entendeu? Isso que o Caio fez, entendeu? E a secretária, ela pediu para a gente, pelo amor de Deus, para a gente fazer e passar os dados para ela, entendeu? E com certeza enriquece demais, porque esse tipo de informação é importantíssimo para o município, né? Nesse caso, ter esses dados por exemplo, eu não sei como é lá na época da cheia, se extravasa, como que é todo esse resíduo, animais mortos, né? Então, assim, é um risco, é questão de saúde pública, né? Isso. Quantas doenças também não são, a gente sabe, né? A maioria são de veículo por vias hídricas, né? Então, assim, seria um trabalho, assim, de prevenção, né? De saúde mesmo, nessa questão que eu vi ali, sanitária, questão que a gente percebeu ali dos depósitos de lixos, de animais mortos, e isso quando extravasa na época da chuva, as pessoas tendo contato com essa água. Né? Então, assim, tem esse trabalho, ele é riquíssimo, tem como, né, se for para a gente estar debatendo aqui de todo tipo de ações que poderiam ser feitas preventivas, né, e também, ou também ações pensando em corrigir, né, o que foi feito, como a gente pode remediar, como você falou, a questão da educação ambiental. É muito importante, de repente, se tivesse uma oportunidade de ir ali numa escola ali da região, tá apresentando o seu trabalho, tá mostrando ali para aquela galera, né, jovem, olha, porque às vezes eles estão ali no período do dia a dia, não tem acesso para ver, olha só a situação dos nossos rios, a importância dos nossos rios, começa pequeno, começa aqui na microbacia, para chegar ali no Rio Cuiabá, essa microbacia tem uma importância enorme, não é verdade? Então, assim, você está apresentando esse trabalho, essa proposta de educação ambiental, apresentando seu trabalho é de suma importância. E aí, para eu falar para ele a questão do que eu observei no trabalho dele, eu já falo aqui mesmo? Fique à vontade, se você quiser... Se você quiser pincelar só os itens mais importantes, que você acha que é relevante, entendeu? Vou pincelando aqui, mas depois eu vou mandar para o Caio, para o Oswaldo, para o professor Oswaldo,
uma cópia, né? Isso. Aí eu tava algumas coisas aqui que ele falou do objetivo do trabalho, que é... Ariadne, Oi, eu não tô aparecendo? não, tá ok. Tá. Como tá gravando, nem precisa se preocupar muito, porque já vai ter o registro. Ah, então tá bom. Fica bem tranquilo. Então, assim, o que eu coloquei ali, na verdade, foi mais ou menos no seu fundamentação, no seu objetivo. Em uma parte você fala, primeiramente, aí no resumo você fala que é só avaliar, não, você fala avaliar e testar o método de delimitação automática de bacias hidrográficas. Isso. E aí você não colocou investigar a vazão, mas aí eu coloquei, né? Ali no resumo não está investigar a vazão, e aí eu senti falta por causa do título do trabalho, né, que fala da vazão. Entendeu o que eu falei? Sim. No resumo, mas depois no trabalho você colocou, na segunda parte ali, objetivo geral, aí você incluiu investigar a vazão, porque eu falo, quando você fala no resumo, que quando as pessoas vão olhar um resumo do seu trabalho e você não fala da vazão, aí fica faltando, né? E também eu ia sugerir para você reorganizar a questão da fundamentação teórica. Eu vou abrir aqui porque eu tinha fechado. Vou baixar aqui rapidinho. É porque esse meu computador eu comprei ele na pandemia e eu só usei ali porque eu precisava trabalhar e o meu último computador era do doutorado. Deixa eu ver se é sumário. Tem algumas correçõezinhas que eu fui colocando aqui no seu trabalho, que eu vou mandar para você. Eu também vi umas coisas que eu coloquei e que eu esqueci de tirar. Aí depois que eu vi que o professor já tinha enviado, aí eu falei, meu Deus, foi. Não, mas que bom, né? Porque daí a gente consegue fazer esses ajustes, porque às vezes a gente acaba que não vê mesmo. A gente não consegue eu olhei e mais falei, meu encontrar Deus. erro nenhum. E nem eu tô achando, porque eu fiz no outro computador. Essas figuras. Eu acho que eu vou falar aqui mesmo. Eu não tô achando aqui mesmo. Mas o que eu ia falar aqui é para você fazer um ajuste da sua fundamentação teórica na questão da ordem dela. Porque você começa falando da delimitação da bacia, né? Fundamentação teórica, delimitação da bacia. Aí, segundo, desenvolvimento urbano. Então, assim, eu acho que você poderia juntar, né? Colocar a delimitação da bacia e o desenvolvimento urbano, porque aí você já agrega, não fica uma coisa separada da outra, porque a delimitação da bacia é fundamental para que haja, né, o desenvolvimento urbano. Sim. Aí a questão do ciclo, aí a caracterização, né, ciclo hidrológicos, características fisiográficas da bacia. E aí, esses aqui indo para os subtítulos. A característica fisiográfica eu também posso juntar juntamente com a delimitação, porque ela basicamente vai falar sobre o clima, sobre o tempo, ela vai colocar ali mais ou menos ou as questões também referente ao sobre o estado, sobre o estado em si, né, da área estudada.
Não, na verdade, é só uma questão eu vou mandar porque, na verdade, eu também não tô achando aqui onde está minha anotação e eu não tô, esse meu computador eu não tô conseguindo ver. Mas, na verdade, é isso. O que eu queria pensar, raciocinar com vocês, né, é nesse sentido de que a bacia hidrográfica como instrumento de planejamento de gestão urbana. Então, aí por isso que seria a questão da delimitação da bacia hidrográfica, porque é um ponto básico, você trabalhar com essa bacia, e dessa bacia você trabalha com o desenvolvimento de gestão urbana, para não ficar um tópico, então fica um tópico só. Aí depois você, nos subtópicos, você fala sobre... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aí você vem fundamentando a questão do ciclo hidrológico, características fisiográficas, extensão, basicamente isso. É só alinhar mesmo. E eu coloquei também na questão do objetivo específico. É pequeno, tu fosse que não vi aqui. Eu coloquei você propor, né? Você falou aqui. Deixa eu subir aqui. Tá, aqui achei. Você colocou realizar a coleta de dados topográficos e hidrológicos para utilização, tá. Aí aqui propor, você tinha colocado propor uma recomendação para o planejamento de um plano diretor, né? Isso. Aí eu sugeri você falar sobre propor recomendações de usos da bacia, mas no caso não é de uso da bacia, recomendações de medidas protetivas, né? Nesse caso para poder estar remediando, vamos dizer assim, das consequências, para minimizar os danos, continuar os danos na microbacia, entendeu? Aham. Ou então você caracterizar essa microbacia com a vazão dela, a capacidade, para quais usos, se ela fosse vamos dizer assim, uma microbacia sadia, com essa vazão, quais usos seriam recomendados e quais usos não são recomendados, e quais usos que não são recomendados que está sendo, né, ocasionados na microbacia. Se há conflitos, né? Por exemplo, o conflito deve ser ali na questão do depósito de lixos, na emissão de efluentes, que provavelmente deve estar contaminando ali a bacia. De repente, fazer um diagnóstico com aquelas imagens que você mostrou de danos, né, de poluição da bacia, aí fazer a proposta de remediação, né, de mitigação desses danos causados por essa urbanização desordenada. Basicamente é isso. Tá bom, Ariadne, muito obrigado, tá? Só para você se situar, Ariadne, assim, em relação ao córrego da Manga, ele é um córrego que ele nasce em 3 pontos ali dentro do aeroporto, do aeroporto Marechal Rondon, mais para o lado de cá do bairro Cristo Rei, do bairro da Manga, né? E esses 3 córregos, eles se juntam e formam o córrego da Manga mais abaixo ali, próximo à Avenida da FEB, lá perto, né? Então, ele é um córrego que ele é totalmente urbanizado, antropizado, né? E ele tem um problema de drenagem na parte baixa, de inundação, né? E como nós tivemos um problema no nono distrito de meteorologia, o Caio disse que fica no aeroporto, mas não fica no aeroporto, ele fica na Avenida da FEB, entre a Avenida da FEB e o Rio Cuiabá, né? E então lá não tem dados de velocidade do vento para a gente poder calcular a evapotranspiração de PEMA, né? Então o nosso intuito era fazer um modelo matemático de escoamento da água, né? Quanto de água que chovia para que vai alagar as casas lá embaixo, né? Infelizmente faltou dado, né?
E provavelmente a contribuição não é basicamente da água de chuva, né? Provavelmente deve ter lançamento nesse curso d'água que pode interferir também na vazão do corpo d'água. É interessante a questão registrar, né, como está a situação dessas nascentes. Vocês chegaram de visitar as nascentes, as 3 nascentes? Visitamos. Estão preservadas? Estão preservadas? Sim. Porque assim, lá no aeroporto, antigamente era coisa de 15 anos atrás, lá tinha a Infraero fazia concessão, né? Para as pessoas fazerem chácaras, né? E aí, dos 15 anos para cá, essa concessão terminou com a Infraero. Então, tem um cerrado degradado, né? Ali dentro do Entendi. Então, aeroporto. essa proteção das nascentes é fundamental, é de suma importância, e, inclusive, vários comitês de bacias têm feito esse trabalho, em alguns municípios, inclusive, várias nascentes foram soterradas, né, e que isso já está prejudicando o curso da água principal da bacia. Então, assim, como essa microbacia faz parte do Cuiabá, então a gente já está registrando essas nascentes para poder ter conhecimento delas, né? Para estar fomentando uma maior visibilidade para a proteção dessas nascentes, porque, pelo visto, ela tem uma vazão boa, né? Tem uma parte que parece uma cachoeira. Então, assim, é importantíssimo esse trabalho de forma a preservar, não ficar pior do que está, não ter que futuramente ter que canalizar. Então, eu percebo ali que, de repente, tem como restaurar, pelo menos até uma certa parte, e esse trabalho, ele é excelente. E ainda tem como a gente enriquecer cada vez mais. Tá bom. Obrigado, Ariadne. Eu que agradeço. Tá. Então, a gente agradece a sua contribuição, tá, professor? Eu agradeço, me coloco à disposição para que vocês precisarem estar contribuindo ainda mais com o enriquecimento desse trabalho, tá propondo aí, além dos registros pontuais, que eu já fiz um trabalho que eu vou encaminhar para vocês, se for falar aqui, vai ficar muito longo de ter o professor Ralph, né, para poder esclarecer as observações dele. Mas, assim, de uma forma geral, é basicamente isso. O que vocês já fizeram de delimitar a bacia é o passo número 1. E diante disso, depois disso, o trabalho a ser feito é infinito. Tanto de educação ambiental, tanto de restauração, tanto de estudo, como foi o desenvolvimento ali, como pode mitigar, proteção das nascentes. Então, assim, observar para esse corpo hídrico, de forma a preservá-lo dali, que ele está, ou até mesmo restaurar, até quando a gente puder. Tá bom, ótimo. Tá bom? Obrigada, Ariadne. Obrigada, professor Oswaldo. Obrigado. Valeu. Então, continuando o nosso protocolo do exame de qualificação, tá? Eu passo a palavra ao professor Carlos Ralph. Professor Carlos, você fica à vontade, tá? Obrigado, Oswaldo. Obrigado, Caio, pelo convite, foi muito bacana, né? Eu fico muito feliz em poder participar, né? É sempre um prazer, né? Obrigado, Ariadne, é sempre bacana, né, participar dos trabalhos com você. Eu já participei de algumas bancas e de alguns trabalhos contigo, que é sempre muito bacana, né? E, bom, achei a ideia do trabalho bem interessante, né? E teria alguns comentários, mas, assim, de fundo, né, para tentar contribuir, né, com o desenvolvimento dele, tá? Eu vou desligar um pouquinho a minha câmera para melhorar um pouco a banda, e se vocês me permitem, eu vou compartilhar minha tela, tudo bem? Tudo bem, professor. Fique à vontade, professor. Estão vendo minha tela? Não apareceu aqui. Ainda não, Carlos. De repente, um delay aí vai aparecer. Tá aparecendo minha tela pequenininha aí? Ainda não, Carlos.
Demora. Pois é. Deixa eu ver de novo aqui se teve algum problema. Qualquer coisa, manda pro Caio, manda para mim que eu mando. A gente abre por aqui, Não, professor. qualquer coisa eu falo, né? Tá. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tá dizendo que tá compartilhando. Eu vou ligar para compartilhar de novo, né? Compartilhar a tela. Estão vendo a minha tela do Teams? Não, professor. Ué. Não? Não, ainda não. Então, deixa, eu vou cancelar o compartilhamento, né? Eu falo, tá? Só um minuto. Esse é o problema de fazer a Aqui apresentação online, né? tá dizendo que tá compartilhado, né? Mas deve estar tendo algum problema. Não tem grilo, não. Então, alguns comentários, tá? Eu, assim, olhando para o título do trabalho, Caio, como está estudo de relevo e vazão do córrego da Manga, né? Eu vou pegar mais ou menos no mesmo ponto, né, que a Ariadne insistiu. Eu fiquei esperando algum tipo de discussão mais qualitativa, entende? Sobre o que tem as características físicas, o que acontece associado ao relevo, né? O que leva aqueles valores de vazão, né? Uhum. Entende? Eu achei que, assim, na realidade, você fez um trabalho que foi muito mais o cálculo, né? Da vazão, né? Considerando e a apresentação, né, dos dados, né, a partir do relevo. Então, talvez tenha que mudar um pouquinho o título, né, para suavizar, o que não tem problema nenhum, né? Porque senão você cria uma expectativa de uma análise mais qualitativa, né? E não aconteceu. Até achei um pouco estranho, porque era bem extenso, né? Se fosse um estudo, né, esperaria um monte de coisa, né? Estudo de água, poluição, né? Bom, no resumo... Carlos, deixa eu falar um negócio rapidinho para o Caio aqui. Desculpa interromper o senhor. Caio, você interrompeu a sua apresentação aí? De repente é isso, o Caio não está conseguindo. Interrompe, professor. Bom, então tá ok, então. Desculpa, Carlos. Alguma coisa do Teams mesmo. Estranho, né? Bom, aí são só alguns apontamentos, Caio. No resumo, você fala que os resumos apontam para a necessidade de medidas estruturais, ok. Mas isso daí seria muito mais uma conclusão a partir dos resultados, né? Faltou você falar o resultado propriamente dito, né? Qual que foi a vazão que você obteve e que conseguiu fazer o modelo, né? E depois disso você poderia falar isso, né? Que tem que tomar algumas ações estruturais e por aí vai, né? Porque essa contribuição, né? Foi essa, né? Foi o cálculo, né? Da vazão e análise que você fez, tá? Eu achei interessante a introdução que você desenvolveu. Eu gostei do fato de você ter resgatado, né, as informações sobre o Capão do Negro, o processo de colonização dos escravos. Eu acho que até você poderia desenvolver mais, né? Eu acho que isso dá toda uma cor, né? E, assim, mas eu faria um comentário. Eu acho que tem muitos elementos de revisão bibliográfica na sua introdução, tá? Entendi. Entende? A sua revisão bibliográfica lá na frente, ela ficou um pouquinho curta. E, por outro lado, tem algumas coisas de revisão bibliográfica na sua introdução. De repente, se você mover alguns elementos para revisão, né, já adianta um pouquinho no desenvolvimento dela, tá? Porque introdução, você faz uma apresentação geral do tema, né, e elenca, né, as suas intenções, né?
Mas aqui você foi um pouco além disso, né? Você apresenta justificativas, considerações e elementos de revisão bibliográfica, tá? Mas por isso, né? E como lá na frente eu vou chegar daqui a pouquinho, está faltando alguma coisa, né? Isso pode ajudar um pouquinho. Professor Carlos, você me permite uma parte aí da fala do senhor? Pode falar. Eu estava meditando aqui na fala do senhor sobre a vazão, fazer um comentário mais conciso sobre a vazão do trabalho dele, né? Falta no seu trabalho aí, Caio, comparar chuva, você tem dados de chuva, não tem, do IMET? Sim. Então, correlacionar chuva com a vazão. O que você acha, Carlos? Eu acho que é uma possibilidade, né? Enriqueceria, né? E nós temos medido mais né? datas de vazão, entendeu? Uhum. Como eu moro aqui perto, o que acontecia? Toda vez que chovia, eu ia lá e media. Só que eu medi só em um ponto, tá, Carlos? Não medi nos 4 pontos, não. Só fui um ponto e medi. Entendi. Então, vai ser calculada a vazão em um ponto, tá? E aí pegar os dados de chuva, eu acho que dá uma correlação, Carlos. Não, você pode tentar uma regressão, né, de um ponto, extrapolar para os outros, e uma Isso. outra regressão, né, calcular a vazão a partir da precipitação, né? Isso. Daria para tentar, sim, né? Dá para desenvolver um pouquinho nesse sentido. Só toma cuidado assim para não abrir muito, né, o leque, né? Porque são coisas interessantes, mas de repente vale mais a pena deixar para um segundo trabalho, então para um doutorado, né? Certo. Pode ser também. Mas assim, é uma questão a ponderar. A ideia é muito boa, tá? E toma um pouco de cuidado, Caio, com alguns termos que você usou na introdução, tá? Você joga um no entanto na introdução, né? Soa meio engraçado, né? Você está começando a apresentar seu trabalho e já joga um no entanto, depois você dá uma olhadinha no ponto onde você faz isso, né? É como se você começasse a apresentar um trabalho fazendo uma ressalva. Uhum. Aqui, tá bem no comecinho, né? No entanto, presente estudo, aí se eu fosse bem purista, no entanto, por quê, né? O que tem? Tem nada, não precisa. Sim, Né? sim, verdade. Quando chega nos objetivos, logo mais à frente, né? Então, aqui tem que dar uma olhadinha, porque avaliar e testar o método de delimitação automática de bacias. Ok, beleza. Mas foi a parte do seu trabalho que você não desenvolveu tanto, né? Você foi para várias outras coisas, né? Mas faltou em algum momento você responder exatamente isso, né? O método de delimitação automatizado, ele é eficiente, funcionou bem, né? Tá? Isso que eu achei que ficou faltando, porque se seu objetivo é avaliar e testar, eu sei lá, eu imaginaria que você poderia fazer automatizado e pedir para uma pessoa ou várias pessoas fazerem à mão e depois você comparar os resultados, entendeu? Entendi. Ou fazer por diversos métodos. Isso seria avaliar e testar, né? Mas não é bem isso, né? Por onde vai seu trabalho, mas o foco aqui nos seus objetivos está avaliar e testar a eficácia do método de delimitação automática de bacias. Já no título, diz respeito muito mais à estimativa da área e análise do relevo, entende? Entendi. Então você muda o título, né, e coloca assim: avaliação da técnica de delimitação automática de bacias a partir do relé, de modelo numérico do terreno, entendeu? Seria um título um pouquinho diferente. Ou aqui, né, você muda para o objetivo do trabalho constituir, fazer um modelo numérico do terreno e avaliar a vazão, né, complementada por uma análise qualitativa, se fosse o caso, alguma coisa assim. Mas assim, isso daí são só pequenos ajustes, tá? E aqui você
bem nos objetivos, você se inspirou em Fernando Pessoa, né? Porque você falou que está buscando obter informações precisas, né? Uhum. O que é preciso para ter informações precisas? Navegar é preciso, viver não é navegar é preciso, né? Entende? Tem que tomar cuidado com os termos, né? Porque informações precisas, você está falando a respeito da acurácia e precisão dessa informação ou de informações necessárias sobre a área de drenagem, né? Os dois sentidos cabem aqui na frase, né? E assim, buscar informações que sejam robustas, né, para fazer uma análise é mais ou menos o pressuposto de qualquer análise que se vá fazer. Você não precisa escrever que vai fazer isso, tá, Caio? Entende? É como assim, todo mundo é honesto. Se um dia você precisar justificar por que fez algo desonesto, aí você justifica. Você não precisa ficar proclamando honestidade, né? Uhum. Você entendeu, Caio? Tá me acompanhando? Sim, sim, é que eu estou Então, anotando aqui, professor. é como assim fosse falar, eu tenho que ser rigoroso. Não, lógico que tem que ser rigoroso, né? Então, mas aqui é só uma questão de estilo, tá? Tá. E nos objetivos específicos, eu acho que já foi comentado, né, sobre algumas questões. Eu achei que faltou, a não ser que você mude um pouquinho, né? Se no título você fala do relevo e da vazão, os objetivos específicos têm que ter o quê? Elaboração do modelo numérico de terreno e cálculo da vazão, né? Uhum. Entende? Você elenca no título, você fala a respeito na introdução, você promete nos objetivos específicos, você fundamenta na revisão bibliográfica e você discute, né, nos resultados. Ou seja, tudo que você começa a falar lá do comecinho tem que mantém, né, na mesma linha. Então, acho que aqui acabou ficando de fora, acabou esquecendo, e na realidade, o seu objetivo mais tranquilo, né? Você tirou de letra, né? Bom, mas bacana, isso aí são só pequenos ajustes, coisa simples. Quando entra na fundamentação teórica, aí tem um comentário geral, tá? Da sua fundamentação teórica. Eu acho que, claro, eu imagino que a pressa para ir para a qualificação cobrou seu preço, né? E você não teve tempo, né, de desenvolver muito a fundamentação. Então, tendo um pouquinho de tempo, o que você precisa fazer um pouquinho mais em alguns elementos, né? Desenvolver. Ou seja, por exemplo, quando você fala sobre a importância da caracterização morfométrica, né? Você Uhum. cita um autor de 2007, mas deve ter mais gente que falou isso, né? E deve ter artigos mais recentes, né? Que falaram isso. Como regra geral, mas não para você ficar martelando isso na cabeça, né? Tenta esticar para cada item da sua revisão algo em torno de 5 autores. Você pode começar lá atrás, mas pelo menos um tem que ser recente, tá, Caio? Tá bem. Entende? Pelo menos um, assim, que seja dos últimos 3, 4, 5 anos. Para você ir tirando e ver. É uma maneira de você falar, né? Que você olhou, deu uma olhada nos autores clássicos, mas você também foi vendo, né? O que as pessoas falavam a respeito daquele assunto, até artigos recentes, né? Algo em torno de 5 artigos, né? Pode ser 3, né? Se forem artigos mais pesados, ou 7, né? Se você achar bacana, e tenta desenvolver um pouquinho mais, né? Assim, colocar mais alguns parágrafos, né? Só para porque tem muito gancho bacana, né? Que você deixou na fundamentação teórica, né? Que dá para desenvolver. A sua câmera aqui tá, para mim tá congelada, Caio. Você tá ok? Tá me ouvindo? Alô? Oi, Caio. Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo perfeitamente, professor. Eu acho que ele congelou. Eu também É, estou ouvindo, professor. Acho que o Caio caiu. vamos chamar ele no WhatsApp aqui. Ok.
Eu acho que o Caio caiu mesmo, hein? Tem gente no lobby. Isso. Aí ele voltou. Tá voltando aqui. Oi, Caio. Você tá com o microfone desligado, Caio. Ligou? Agora ligou. Ah, tinha Oi, caído. Caio. Isso, Ou- isso. Tranquilo, eu percebi que sua imagem tinha ficado congelada. Ah, sim. Até onde que você me ouviu, Caio? A gente já estava falando. Você ouviu quando começou a falar sobre fundamentação teórica? Isso, ouvi, tava tudo certo. Até aí Tá da joia. finalização. Ok, tenta desenvolver mais alguns autores, né? Porque a ideia da fundamentação teórica é você ir do clássico, né? E ir andando, né? E se aproximando devagarinho até chegar nos dias de hoje. Ah, mas então eu preciso de um monte de artigo? Não. Mas assim, tem que ter pelo menos as duas pontas, né? Um Uhum. clássico e um novo, né? E Sim, sim. quantos no meio do caminho? Vai depender da complexidade do assunto, do número de viradas. Mas assim, mas tenta, assim, você foi muito bem no começo, né? Mas muitas vezes você não apresentou ou não achou, né, artigos mais recentes. Se for possível, tenta desenvolver um pouquinho, mas assim, Tá. fazendo uma escadinha, né? Ah, já tem o artigo de 2003, vou andando um pouquinho, né? Que aí você mostra que a coisa não mudou nada nessa área, ou então foi evoluindo, né? Uhum. Porque assim, ficou um pouquinho curta a fundamentação teórica. Então, se puder desenvolver um pouquinho mais, né? Algumas têm só um artigo, né? Então tem que desenvolver um pouquinho mais, tá? Tá bem. Isso vale para todos os elementos, né? Por exemplo, item 3.5, você cita um artigo, e é só ele, né? E ele é de 75, né? Tudo bem que você cita uma definição, né? Mas, na realidade, numa dissertação, a gente pode até colocar algumas definições, mas a ideia, sim, né, é citar artigos, né, que façam trabalhos e que façam considerações sobre o assunto, né? Tipo assim, Vilela e Matos, de 75, fala que escoamento é tal coisa. Beleza, pode até falar. Mas tem que aparecer algum artigo tipo João 2022, né, fez um estudo onde a questão do escoamento superficial, né, foi importante para não sei o que, sei que lá, alguma coisa assim, né? Você não precisa de uma leitura profunda dos artigos para pegar essas essências, né? Só não vale usar o chat GPT para fazer isso. Ah, sim. Né? As ferramentas de chat, elas estão ficando um terror, né? Lá você coloca só o endereço do artigo e manda ele fazer uma citação, um resuminho, ele faz esse parágrafo, e pior que faz bem, serve para tirar inspiração, Uhum. ok? Aí quando entra no material e métodos, né, eu achei bacana, né, dá para ver que você trabalha muito bem, né, com geoprocessamento, né, eu acho que, assim, ficou legal. Tem algumas questões, assim, de forma pequenas, né, por exemplo, ajustar quando você quer falar de um endereço na web, né? Depois você procura direitinho, tem uma norma da UFMT para você fazer esse tipo de citação, né? Você não coloca só o endereço. Tem um jeitinho de fazer a citação e é bem simples, depois você ajeita, né? Oi, tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo, professor. Ok. E, assim, quando você começa a caracterizar a área de estudo, você já começa com a delimitação política do Córrego da Manga. Se puder,
Não é uma coisa essencial, porque você coloca as coordenadas geográficas, né? Mas fica elegante você colocar a localização desse município no estado e o estado no Brasil, né? Porque eventualmente você vai publicar isso numa revista e nós somos periferia, né? Ninguém sabe onde fica Cuiabá e Várzea Grande, nem no Brasil, né? Entendi. Então tem que indicar, não, Cuiabá, Várzea Grande é um município que fica bem aqui no miolo do município, encostado na capital, né? Mato Grosso é esse daqui, senão vão achar que é Mato Grosso do Sul. Né? Parece que não, mas eu estudei em São Paulo e não era incomum, né? Acharem que aqui é Campo Grande. Sim. Ok. Eu achei que foi bacana a análise dos dados climatológicos que você colocou aqui, né? Talvez, se você tiver um tempinho, pode fazer algum comentário. Tem alguns artigos do nosso próprio programa e lá da Física Ambiental que discutem os dados climatológicos da região de Cuiabá e Várzea Grande. Então, se você procurar um pouquinho os trabalhos do Bildes, por exemplo, né, do Marcelo Bildes, ou do Paz de Barros, né, aqui, né, dá para desenvolver um pouquinho mais, assim, a chuva em Cuiabá era característica de ser assim, tal mês, depois acontece isso, que bate com a vazão, né? Pode te ajudar a desenvolver um pouquinho mais. Aí você não precisa fazer grandes elaborações, você só cita, tá? E aqui, quando você apresenta na tabela os dados de 2010 e 2023, eu fiquei com uma dúvida, que é um preciosismo, mas eu tenho que falar. Por exemplo, você apresenta aqui temperatura mínima de janeiro. Uhum. Essa temperatura mínima de janeiro é a média das temperaturas mínimas dos janeiros, ou seja, pegou a mínima do janeiro de 2010, depois pegou a mínima do janeiro de 2011, depois pegou a mínima de janeiro de 2012, pegou todas e tirou a média. Ou ele pegou todos os janeiros e tirou a mínima. Entende? Eu posso juntar todas as temperaturas de todos os janeiros e tirar a mínima. A segunda mínima é menor do que a primeira mínima. Normalmente, sabendo que você pegou provavelmente essa tabela já pronta do INEP, né? Você pegou lá, não foi? Isso. Então são médias. Então tem que ser temperatura mínima média, temperatura máxima média, né? Chuva, precipitação média, né? Umidade relativa média. Não, parece que é redundante, mas como temperatura mínima, falando solto, é mínima das mínimas, né? Dá esse tipo de confusão e são dois modelos, e levam a dois modelos estatísticos diferentes. Tá bem, professor. Mas é só específico, né? Para isso daqui, tá? Então, aí aqui, quando você fala sobre a determinação dos pontos, né? Você cita Van Zell em 2004, né? Eu fiquei um pouco na dúvida, porque dá a impressão que o Van Zella georreferenciou 4 pontos. Não, ele dá algum tipo de recomendação que te levou à conclusão que você precisaria de 4 pontos. É isso? Você na verdade, não tem... porque, assim, entre os critérios de todos os pontos que a gente foi passando, esses foram os que eu identifiquei que encaixaria dentro desses 3 critérios. Então é isso mesmo. Perfeito. Só dá uma olhada, porque o que está escrito dá a impressão que não é bem isso. Entendi. A impressão que dá é que foi algo bem mais específico, né? Mas é só uma questão de redação. Depois você dá uma olhadinha lá, tá? Mas, né? E como é uma questão crítica, né? Eu acabei pontuando isso. É que Aí você pode falar. Anexos do trabalho tinha 165 pontos, que é o total. E aí, para dentro desses 165, a gente escolheu 4, que atende as necessidades. Então, eu acho que só faltou, talvez, dar uma olhadinha na maneira como está redigido, porque aqui parece que você está falando que o Van Zella fez isso no trabalho dele, não que você, baseado nele, fez isso, né? Entendi. Entendeu? É só um detalhe que eu olhei, assim, né?
Quer ver? A metodologia adotada por Vanzella para a coleta de dados, entende? Parece que está falando que é o que ele fez. Entendi. É verdade. Vou dar uma alterada. Né? Mas tranquilo. Aí você apresenta algumas fotos bem interessantes, né, a respeito dos pontos. Eu acho que você fez uma caracterização legal, né, dos pontos, né? Só que, assim, um detalhe. Quando você apresenta a área da bacia, não sei porquê, pelo menos no meu, ela veio repetida mais de uma vez. Entendi. Veio o Entendi. mesmo gráfico com todos os pontos É porque 4 tem... vezes. Só que cada um é tipo ponto 1, aí tá lá. Realmente, depois eu percebi que ia ficar muito repetitivo. Aí eu já vi que tinha enviado. Aí eu tirei. Realmente eu vou deixar, tipo, reduzir. Tanto que no slide... Isso que eu iria te recomendar, deixar ela como uma figura geral lá no começo, né? Quando você fala sobre a... Opa, só um minutinho, deu um probleminha aqui no meu editor aqui. Ué, só um minutinho. Então, lá no começo você coloca esse mapa geral, que aparece todos os pontos, e a bacia, né? Beleza, né? E aí nos outros você dá um zoom, né? Isso. Até porque ficou bem pequenininho, né? Eu tive que aumentar bastante para tentar ver mais ou menos o que tem perto, né? Exato. Mas fora isso daí, eu só achei, assim, diferente, né? Então, quando você fala sobre os auxílios computacionais, eu achei interessante você falar dos programas, mas, assim, não precisa colocar, por exemplo, a telinha deles, tá? Isso é meio redundante, né? Não tem problema nenhum, não é, até porque isso daí muda, né? Agora, uma coisa que você poderia colocar, se puder, seria o endereço eletrônico ou repositório público onde a pessoa pode obter o programa, tá? Que isso ajuda, tá? Tá bem. Ok? Ok, professor. Aqui você fez um comentário interessante, né? Sobre o Quantum GIS, eu achei bacana, né? Tem um comentário bacana sobre o método flutuador. Só que aí, quando você chega no resultado... agora um comentário geral. Algumas coisas que estão aqui na metodologia, quando você caracteriza os pontos, talvez na hora que você for ler com calma, você puxe para os resultados. Mas aí você vê com full direitinho. Mas quando você chega nos resultados, eu não entendi por que aqui no item 5.1 você fala do ArcGIS. Você usou o Quantum GIS ou o ArcGIS ou os dois? Não, professor, é que eu acho que eu devo ter, na hora pelo nome, eu devo ter digitado. Se confundiu, né? É porque é comum as pessoas utilizarem os dois, não é uma coisa incomum. Então eu vi aqui que esse ArcGIS aqui, né? Não, Ok. na hora foi erro de pensamento, assim. Não, acontece. Né? Eu acho que, falando um pouquinho, né? Do Quantum GIS, tenta desenvolver um pouquinho mais o capítulo que fala sobre ele, e uma coisa que vale a pena ser enfatizada é que ele é de domínio público, tá? Ele é gratuito. Isso é algo que agrega muito valor, né? Significa que alguém que vai eventualmente querer fazer um trabalho similar ao seu consegue fazer sem ter muitos recursos, né? Para fazer isso, tá? Essa profundidade média que você apresenta, foi você que mediu? Isso, professor. Nas tabelas? Tá? Então, assim, eu entendi isso, mas depois eu fiquei procurando aqui para cima, para baixo, eu tive a impressão que você não deixa explícito que é você que entrou no Rio e mediu, tá? Entendi. Tem que deixar porque isso dá trabalho, né? Na realidade, foi eu que entrei no Rio e medi, tá? Eu vi que é rasinho, né? É rasinho, Carlos, mas assim, a gente mediu na seca, né?
Isso aí foi de vazão na Mas seca. eu tô aqui no CCT, acabou de passar um gambá do tamanho de um gato grande, de uns 7 quilos aqui do meu lado. Um monte de filho por cima. Nossa Senhora. Que susto. É mansinho e bonzinho, né? Eu acho que não Ele me já viu, né? acostumou com os alunos aí, né? Já acostumou, mas grande, gordo, né? Mas assim, são mais uma questão geral, é que você jogou para mim, para o anexo, uma série de fotos, e são fotos bem interessantes, né? Mas, assim, dentro de um trabalho científico, né, Caio, tudo tem que ser referendado, né? Então, se você jogou aquelas fotos lá, elas têm que ser de alguma forma citadas, né? Ou pelo menos comentadas no seu trabalho, né? Que algum tipo de detalhe, né? Podem ser observados nas fotos que seguem anexo, né? Como é um anexo, você não precisa não necessariamente, né, fazer uma discussão mais profunda, mas referendar, né, e explicar o anexo, né? Porque eu cheguei no anexo, achei bem interessante, eu gostei das fotos, mas assim, elas assim, eu só consigo saber mais ou menos onde que elas estão, né? Pela coordenada geográfica, porque não tem como eu olhar para ela e saber onde que a imagem 171 é, né? Sim, sim. É porque ali tem, né? Dentro delas, cada uma delas tem a sua coordenada geográfica. Tem tudo certo. Então, pela coordenada geográfica eu até consigo, mas me dá um trabalhão, né? Que aí eu tenho que pegar aquela imagem, aumentar pra caramba e botar uma régua, né, para achar, né? Uhum. Porque os pontos são. Aquela imagem não foi feita, né, para isso. Então, assim, para facilitar, né, isso, eu acho que se você puder, né, bota uma imagem aqui com a localização delas, né? Não sei se vai ficar muito pesado, né? Se elas são muito próximas, né? Mas assim, para ficar fácil de entender, isso daqui é a foto dessa esquina daqui, ou é desse lugar, né? Só com número, né? Uhum. Entendeu? 171, 172. E eu abri elas bem grande, uma por uma. Não sei se é um problema do meu computador, mas eu acho que quando você inseriu ela no Word, ele baixou a resolução dela. Então, um pouquinho, os textos estão borrados. Entende? Eu Então, tentei ver a coordenada geográfica dela, até consigo ler, mas assim, os números estão bem pequenininhos, dá uma olhada. uhum. Tá, Tem tá um bom. mapa que eu fiz que tá os pontos numerados de 1 a 175. Sim. E eles, de cada um deles, daquelas imagens em anexo. Eu acho que faltou mesmo, só mesmo colocar um texto indicando esses anexos para essa imagem. Onde você colocou esse mapa com os pontos numerados? Sim, tem, acho que tem, Ué, mas está no pode do, ter passado batido, mas eu não percebi. Onde que tá? tem um mapa que ele tem todas as localizações. Tô procurando ele aqui. Espera lá. Deixa eu ver. Não, é que pode ser que tenha passado desapercebido. Dona, eu vi nos mapas que você apresentou anteriormente, o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4. Os pontos das fotos eu não lembro, não, mas eu posso ter me equivocado. Qual que é o mapa? Espera, abrir aqui para o senhor. Então, um Pode ter momento. passado desapercebido. Ó. Cadê? Gente, tava aqui no Word. Eu não achei mesmo. Apresentação mostrada aqui. Ele está carregando aqui o arquivo. Já. Ok. Lá no começo, será? Mas essa questão do Word borrar as imagens é comum, tá? Ele faz isso, por isso às vezes a gente é forçado a colocar uma imagem numa resolução mais alta
porque depois ele, mesmo você não falando nada, ele compacta. Por isso que é bom, às vezes, fazer em LaTeX, né? Não achei não, hein, Caio? Eu acho que carregou mesmo. Eu que não carreguei ela. Tem. Não, mas se você tem, melhor ainda, né? É só porque facilita, né, na hora de achar, né? Eu fiquei curioso, eu queria olhar, né, um pouquinho, né? Mas é bem... E foi uma ideia muito bem sacada, né? Achei legal. Então, eu tenho sim. É porque eu acho que é porque era tanto os... Eu fiz, acho que deu 8 Acabou mapas. escapando, né? E na hora eu achei que eu tinha inserido e não coloquei. Mas eu tenho sim esse mapa. Não, tranquilo. Perfeito. Eu gostei da conclusão, né, que você elaborou, né? Tá bem interessante, né? Eu acho que tá bem concisa. Claro, faltou, assim, especificar só algumas coisas, né? Bem pequenas. Por exemplo, o que você obteve de mais específico, né? Eu obtive uma vazão de tanto, né? Parece meio besta, mas tem que falar, né? Porque está nos objetivos específicos, né? Uhum. Mas eu gostei, eu achei bacana, né? E claro, assim, se você tiver um tempinho, né, para desenvolver um pouquinho mais, né, nos resultados, é legal, porque assim, você escreveu um resultado interessante, mas com muito poucas citações. Na realidade, eu contei, né? Foram 3, né? Citações que você faz, né? E essas 3, elas são ainda são muito próximas, né? 3 não, 4, desculpe, né? Então, Isso. assim, tem que tentar desenvolver um pouquinho mais, né? Isso daqui é parecido com fulano, né? Uma coisa que ele podia fazer era tal coisa, que nem fulano fez lá na China, ou em algum lugar, né? Porque isso enriquece, né? E aí eu costumo falar, né, que você no seu trabalho, você tem que lá dizer para a comunidade científica onde que você está na fila do pão, né? Ou seja, você fez tal coisa, mas o que você fez é compatível com fulano, com Beltrano, é legal, né? E isso agrega, né? Bastante valor, né? E ajuda, principalmente quando você for publicar. Mas assim, cara, eu achei que o trabalho tá bacana, tá interessante. Eu acho que você está trabalhando numa área, né, em que a gente precisaria, inclusive lá no programa, trabalhar bem mais, né? Parabéns a você e ao Oswaldo, tá? Obrigado. E eu agradeço o convite. Oswaldo, eu devolvo para você a palavra e obrigado. Eu que agradeço, professor Carlos, a contribuição do senhor foi cirúrgica, tá? A gente tem bastante coisa para o Caio fazer para trabalhar aí, tá? Até a defesa dele. E Boa parte das coisas não necessariamente é para defesa, é para depois, na hora de fazer os artigos, tá? uhum. E foram só no intuito de tentar contribuir, tá? Mas assim, acho que a gente tem que ter um trabalho formatado mais robusto para a defesa, tá bom, professor? No Sim. sentido de melhorar mesmo, porque é mestrado, não é? Acho que um trabalho de mestrado tem que ser algo mais robusto, mais conciso, com essas ideias que o senhor colocou aí, tá? Ajustar o texto, tá, Caio? O professor Caio Bem. Ralph ajustou bastante o texto para você aí, tá bom? Então, assim, é uma contribuição bastante técnica e precisa, tá? Bom, então, como eu já tinha dito antes, né, o trabalho do Caio, a gente queria trabalhar com um modelo de vazão, né, de modelo matemático de enchente, a gente ia tentar extrapolar isso aí nos 2 anos, só que não deu para fazer, né, infelizmente faltou instrumentação, faltou instrumental, né, para a gente fazer as medições e, bom, e a gente é aquela história, a gente começa querendo ganhar o prêmio Nobel, né, daí não dá, a gente só quer terminar o trabalho logo, né? Então, mas é sempre assim, tá? Então, Caio, a gente vai pedir. Ô, Carlos,
Você acha melhor Hum, todo mundo sair, a gente fazer a reunião, nós saímos, eu, você e a Ariadne? ah, sei que para mim, eu tô com uma dificuldade prática, né? Eu não tenho um notebook e eu estou na universidade, então estou utilizando um tablet, né? Eu posso sair, né, do Teams e entrar no WhatsApp, que eu acho que dá menos trabalho, né? Tenho Pode medo só de ser, não conseguir voltar. tá bom. Vamos então eu, você e a Ariadne pro WhatsApp, tá? A gente colocar no Tá mudo joia. aqui, nós, tá bom? Tá Aí bom. vocês, o Caio e o restante do pessoal que tá aí pode ficar em Ariadne, tá nos ouvindo, Ariadne? Estou ouvindo sim, já estou indo para o Isso, aí WhatsApp. coloca no mudo aí, tá? A gente vai pro WhatsApp fazer reunião nós três, Tá, tá tá bom? ok. Vou tentar botar aqui no mudo. Tá. Esse meu Teams eu acho que deu pane. Pronto. Será que começou alguma coisa? Eu liguei o áudio. Aí essa notificação.
Olá, Caio. Você está com o áudio desligado, Caio. Oi, professor. Vamos esperar o professor Carlos Ralph voltar e a Ariadne. Perfeito. Para eu ler aqui o veredito aqui. Deixa eu só ver se eu consigo gravar. Caio, tá me ouvindo? Tô. Coloca a sua apresentação aí, coloca só o primeiro slide aí. Pera lá, professor. Deixa eu só... É que aconteceu o seguinte, eu tô pelo celular, por conta de que o Teams tinha fechado. Só um instante. Já volto. Um momento. Vou ter que logar ali. Pronto. Pera E lá, aí, professor. Carlos? O Caio vai. Eu pedi para o Caio colocar a apresentação dele do título de novo, tá? A primeira tela. Pera lá, professor. Tá. Se não der, não tem perigo, tá? Aham. Não, acho que vai dar. É que na realidade o WhatsApp não sei o que tá acontecendo, tá desconectando tudo aqui no computador. Pera lá, deixa eu desconectar esse aqui. Ai, gente. Ixi, que loucura. Pera lá, professor. Tá. Desconectar. Ué, por que que não tá conectando? Ué, gente. Professor, Oi? realmente não sei o que que tá acontecendo, que não tá conectando. Então não se preocupa, não. Vamos tocar aqui. Tá, Liga a sua câmera aí para você aparecer. um momento. Vou voltar aqui pro aplicativo. Pronto. Então nós fizemos então a terceira etapa da qualificação, né, que a banca se reuniu. Então, eu vou ler a ata aqui de qualificação, tá, pessoal? Aos 10º dia do mês de março do ano de 2023, às 19h30, reuniu-se a banca examinadora composta pelo professor Dr. Oswaldo Alves Pereira, presidente da banca, professor Dr. Carlos Ralph de Muses, professora Ariadne Márcia Aquino. A reunião teve como objetivo julgar o trabalho do aluno Caio Vitor Oliveira de Carvalho, sob o título de Estudo de Relevo e Vazão do Córrego da Manga, em Várzea Grande, Mato Grosso. Os trabalhos foram abertos pelo presidente da banca. A seguir foram dada a palavra ao aluno para a apresentação do trabalho. Cada examinador arguiu o mestrando, perdão, com tempos iguais de arguição. Terminando as arguições, procedeu-se o julgamento do trabalho. Então, a banca concluiu, tá, que o seu trabalho está aprovado, tá? Então, o seu trabalho foi aprovado para sua qualificação, tá, Caio? Então, parabéns, tá, Caio? Tem Obrigado. muito trabalho para fazer para você arrumar para ir para a defesa, tá? Tá bem, Então, professor. eu agradeço mais uma vez profundamente o professor Carlos Ralph, que foi assim cirúrgico, né, Ariadne, com as colocações dele. Também agradecer à professora Ariadne, tá? E eu vou abrir a palavra para você, tá, Caio? Fica à vontade para falar. Primeiramente, queria agradecer ao senhor por sempre estar ali do lado, me auxiliando, me dando os conselhos. Queria agradecer a todos presentes e agradecer a minha mãe também, que está ali torcendo por mim, e também as minhas amigas, Karime e Larissa, que elas também estão torcendo muito por mim, e todos os outros amigos, né, não presentes.
E também queria agradecer especialmente a Amanda e a Ricarda também, que foram companheiras hoje, sempre, assim, no mestrado. Eu fiz muitos amigos durante esse mestrado, então, assim, as meninas sempre estiveram ali, mas é mais esses agradecimentos, assim, especiais. Tá bom. É, Então tá, então, se alguém quiser falar mais alguma coisa, tá bom, tá aberto. e obrigado, professor Carlos Ralph, e obrigado, Ariadne. Eu tava... Nós que agradecemos. Isso, a gente fica... Muito obrigado. Beleza. Então tá bom, gente. Então, mais uma vez, obrigado, professor Carlos e professor Ariadne. Obrigado a todos os outros alunos que estão assistindo aqui, prestigiando um trabalho nosso do mestrado de Ciências Ambientais da UNIC, tá? E seguimos em frente, então, tá? Muito obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Até mais. Até mais. Mas... Já pode gritar. Ai, meu Deus. Professor, depois você me envia para mim, fazendo favor. Obrigado.